Jesus, por sua palavra. Ponto número 1. Vamos deixar aqui, relembrar alguma coisa rapidamente, dentro desse tempo que a gente tem. Deixa eu dar o pano de fundo, panorama para você. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos falando sobre as cartas da prisão, as cartas que Paulo escreveu na prisão. Então, a vida de Paulo em Atos capítulo 9 até Atos capítulo 13, no caso, se passa 11 anos. E depois você tem dois períodos de 11 anos, 22 anos, de Atos capítulo 13 até Atos capítulo 28. Então, totalizando, a conversão de Paulo durou 33 anos. Paulo morre no ano 67 depois de Cristo, aos 62 anos. Então nós estamos focando no período de 3 tempos de 11 anos, total de 33 anos de conversão. Tem alguém aqui que tem 33 anos de convertido já ou não? Além de mim? Aleluia. Tem, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, os primeiros 11 anos começam então, no caso em Atos capítulo 9, quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele tem a sua conversão, ok? Nesse momento então, Paulo tem um encontro, tem uma experiência com Jesus. Ele, na verdade, ele é afetado por essa presença, ele fica cego. Ele é levado então até um homem chamado Ananias, servo do Senhor, no caso. E lá Ananias ora por ele e ele então recupera a sua visão. Imediatamente Paulo então volta para a cidade e começa a sua pregação, seu testemunho daquilo que Deus havia feito na sua vida. Então, ele era o assassino, ele era aquele que perseguia a igreja e agora ele era um pregador do evangelho. Porém, se você estiver estudando o livro de Atos, a partir de Atos capítulo 9, você vai entender que o povo, a igreja e ninguém recebe a palavra de Paulo. Tanto é que os irmãos precisam descer Paulo por uma muralha dentro de um cesto, porque as pessoas queriam matar o apóstolo Paulo. Paulo então desce para a Arábia 3 anos e depois fica em Damasco durante 8 anos. Essas são as datas mais precisas, embora elas sejam aproximadas. É a data mais precisa de que Paulo está fora, ele está apagado. Existe um silêncio nos primeiros 11 anos na vida do apóstolo Paulo. Você deve considerar esse primeiro momento, porque tudo que acontece dentro do contexto bíblico para homens e mulheres praticamente vira um modelo da nossa vida no padrão de Deus, não no padrão do homem, mas no padrão de Deus. Quando você observa personagens no Velho Testamento e no Novo Testamento, você vai ver que Deus tem uma ordem e uma sequência de trabalhar com o fruto. Primeiro ele dá 30%, depois ele dá 60% e depois ele dá 100%. Isso acontece na minha vida, na sua vida, no meu ministério, no seu ministério. E assim também, de forma repartida em 3 vezes, um período de 11 anos, aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Tem uma grande experiência, ele é alcançado por um milagre. Ele acha que a partir de agora então, porque Paulo é um filósofo, Paulo ele era membro dos fariseus, do Sinédrio, muita teologia, muito conhecimento. Ele achou que então, a partir desse momento, ele ia acabar com o inferno. Porém, Deus coloca Paulo em silêncio. E esse período de silêncio, no caso, Deus não deixa Paulo trabalhar, para que Paulo não se apoiasse na força do seu braço. Nesse primeiro momento, ele tem a conversão, a experiência, parte de revelações, mas existe muito do homem apoiado na sua sabedoria. Então, durante 11 anos, Deus apaga o apóstolo Paulo, coloca ele no silêncio, e esse período nós chamamos então de período de crescimento. Amém? Muitas vezes você será colocado no momento de silêncio em Deus, mesmo tendo muitos dons, mesmo na verdade tendo uma grande experiência com Deus, mas para que você não aborte o plano de Deus para a sua própria vida, para o seu próprio chamado, você não comprometa, Deus precisa trabalhar com você nos bastidores. Você tem muitos personagens, exemplos de personagens que são assim. Agora nós entramos no segundo período. Paulo está então, a Bíblia diz que ele é mestre e ele é profeta, e Barnabé havia pegado Paulo por causa do avivamento da Antioquia. Isso já é no final dos primeiros 11 anos. Em Atos capítulo 13, ele está servindo a igreja e adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor. Ele está lá aprendendo nos bastidores em Deus, crescendo em Deus, sendo influenciado por Deus. Então o Espírito Santo fala no período do final dos 11 anos: separe para mim tanto Barnabé quanto Paulo, porque eu tenho uma obra na vida deles. Então começa-se um segundo período de 11 anos.
Você vai encontrar Paulo nesse período de 11 anos, o segundo período, fazendo as 3 viagens. A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. No prazo de 2 anos, dentro desse segundo período de 11 anos, no caso, a Bíblia diz que Paulo, na verdade, consegue evangelizar toda a Ásia. Diga 2 anos. Em apenas 2 anos, todos os limites de Roma é alcançado e o próprio Império Romano é alcançado pelo Evangelho. Muitas igrejas são estabelecidas, muitas curas, muitos milagres, Paulo pregando. Porém, você vai entender que nesse segundo período, Paulo, depois do primeiro período de silêncio e crescimento, Paulo ainda tem muito dele. Paulo é aquele que... Coloca o fundo para mim, não esquece não, viu? Paulo é aquele que prega a palavra, tem revelações, tanto é que ele tem revelações nos livros de Coríntios, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, mas você vê ainda a imaturidade de Paulo. Paulo em algumas coisas ainda não é 100%, na verdade, maduro em Deus. Ele tem picos de revelação. Então ele está ministrando, ele tem picos altíssimos de revelação, mas mesmo assim, você vai ver isso em Coríntios no caso. Ele escreve coisas em Coríntios, ele escreve coisas em Gálatas, em Romano. Ele tem altos picos de revelação, porém existe muito mais do apóstolo Paulo do que uma influência do céu sobre a vida dele. Você entende? Como é que pode? Você vê ministros aqui, você vê a mim, você vê em outros lugares. Vou pegar o exemplo de Pedro no caso. Pedro é aquele que em Mateus capítulo 16... Jesus diz assim: quem diz os homens que eu sou? Você sabe que eles dizem outras coisas, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Paulo diz: nada, você é o filho de Deus. Ele diz: você é feliz, Pedro. Não foi a sua mentalidade e raciocínio humano, nem estudo que te revelou isso, mas você recebeu uma informação diretamente do trono de Deus. Alto pico de revelação. E Pedro diz assim: rapaz, eu sou o cara da revelação. Logo no dia seguinte, na semana seguinte, ele está chamando Jesus, puxa Jesus pelo braço e repreende Jesus, né? Jesus diz: eu vou ser entregue e tal. Ele puxa e fala assim: rapaz, na minha experiência, eu acho que você não deveria fazer isso. Jesus diz assim: sai de mim, Satanás. E ele já fica todo preocupado: eu, Satanás? Eu não era o homem da revelação, no caso. Você vê então Pedro, nesse momento, todo machucadinho, no caso, porque ele não era plenamente maduro, ele não era plenamente ainda cheio 100% daquela maturidade em Deus, que só a experiência em andar com o Espírito Santo vai nos dar. Amém, queridos? Nesse segundo período de 11 anos, Paulo está dessa forma, no caso. Agora acontece então o terceiro período de Paulo, que vai até Atos capítulo 28. Esse é o momento das cadeias de Paulo. Paulo é aprisionado a primeira vez em Roma, Paulo é aprisionado a segunda vez em Roma. Dos 11 anos, praticamente, tirando poucos anos, Paulo passa 2 anos em prisão domiciliar, no caso que ele pode receber a igreja, e ele passa ele passa o restante dos 11 anos preso na cidade de Roma. Você pode conferir isso em Atos capítulo 27 e 28, quando ele vai falar a respeito disso em outros livros também. Ali, esse último período de Paulo na cadeia é o alto nível da revelação que acontece. Ele diz: eu estou preso em algemas, mas Cristo não está algemado, no caso. Aquele momento em que ele não pode mais pregar, ele já passou daquela idade do crescimento, e agora ele já não tem mais as suas informações, a sua mensagem misturada com os pensamentos de homens. Nesse momento, no último período em que ele vai morrer, o ano 67, do ano 60 ao ano 67, perdão, são 11 anos praticamente que ele está preso. Nesse momento, Paulo, a mensagem, o mensageiro, na verdade, vai se adequar. Revelações profundas, esse é o primeiro momento, na verdade, da vida de Paulo. Agora o segundo ponto é que nós vamos pegar a vida de Paulo, esses 33 anos, e nós vamos tirar os primeiros 11 anos, vai ficar 22 anos apenas. Então vamos esquecer aquele primeiro momento de silêncio, de crescimento, e agora a gente vai pegar o ministério de Paulo a partir de Atos capítulo 13, em que Barnabé ele é separado para o ministério, e ele vai então até o ano 67, 22 anos de ministério, no caso. Os primeiros 11 anos, no caso, era crescimento. Agora então ele está viajando, ele está pregando o evangelho, e agora ele está preso, 22 anos.
Vamos pegar esse período de 22 anos para que você tenha uma informação didática. Eu acho que quando você coloca quadros, né? Lembra quando você era criancinha na escola dominical? Você que teve o privilégio de ser criança? Ô Jacilene, eu acho que você pode me dizer o que é. Eles colocavam, a professorinha colocava, na verdade, um quadro e colocava algumas coisas coladas. Como que era o nome daquilo? Flanelógolo. Flané? É isso aí, no caso. Amém? Então vai colocando. Você lembra quando eu ia falar sobre Davi e Golias? Colocava o menininho Davi, pequenininho, com uma tira na cabeça. Eu não sei se você já viram essa imagem. Pequenininho, né? Com um lencinho amarrado aqui do lado, tipo uma cintinha, no caso. Um bornazinho do outro lado. Você sabe o que é bornar ou não? Aquela sacolinha do lado, né? A sua funda na outra mão, pequenininho, ruivinho, bonitinho. E colocava Golias, um cara grandão, gordão, cabelo carapinha, sem dente na frente, uma barba mal feita. Aquelas imagens vão pegando em nós. Então eu quero usar, na verdade, alguns recursos para que imprima em você esse período de 22 anos em 4 fases diferentes. Diga comigo: primavera, verão, outono e inverno. Isso é para fixar em você os períodos que Deus vai trabalhar em 22 anos. 22 anos dividido em 4 estações. Esquece o primeiro ano. O primeiro ano de primavera na vida de Paulo, tudo é flores. Nesse período em que Deus o chama em Atos capítulo 13. Paulo então sai pregando o evangelho tem sucesso, alcança em 2 anos a Ásia e toda a província de Roma e o próprio Império Romano. Igrejas são estabelecidas e nesse momento, por uma influência do céu, Paulo escreve 1º e 2º Tessalonicenses. Diga primavera, 1º e 2º Tessalonicenses. Você entendeu como que vai ficar para você essa informação? Mesmo escrevendo 1º e 2º Tessalonicenses, tendo altos picos de revelação, é lá que ele vai escrever sobre o anticristo, a volta de Cristo, a questão da condição dos mortos. É uma profunda revelação, é ou não é? Mesmo assim, Paulo ainda não é 100% maduro. Vamos dizer que no estágio que Jesus ensina a fórmula do crescimento, Paulo está nos 30% nesse momento. Ainda existem muitas coisas do apóstolo Paulo na sua primavera. Então, por revelação divina, 1º e 2º Tessalonicenses. Depois de primavera vem o quê? O verão, a estação quente na vida de Paulo. No caso, esse é o 2º período. Vamos lá, o primeiro período, primavera, é o ano 51. Paulo, na verdade, ele nasce, Jesus Cristo nasce, né? E Paulo nasce no ano 5. Então, no primeiro período de primavera, em que Paulo escreve 1º e 2º Tessalonicenses, é o ano 51. E Paulo, corrigindo a informação que ontem passamos uma informação, né, equivocada, no sentido por não pensar direito. Paulo agora tem 51 menos 5, Paulo tem 46 anos, ok? O ano é o ano 51, ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses e Paulo tem 46 anos. Segundo período, verão, é o momento quente na vida de Paulo. Nós estamos agora então no ano 55 depois de Cristo, ok? Paulo tem 50 anos, é o 2º período na vida de Paulo. Nesse momento Paulo escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos e o livro de Gálatas. Paulo ainda não é maduro em Cristo Jesus. Nas cartas que ele escreve em Coríntios, ele é tão pesado, ele é o tipo do cara, bateu na minha cara, mas eu sou crente e não sou bobo, né? Isso não acontece aqui, né? Com alguém que fecha você, né? Alguém que irrita você. Eu sou crente, mas não sou bobo. Bater na minha cara, eu vou bater também. Paulo era o tipo de pessoas, a pessoa desse jeito. Ele era um trator, um rolo compressor, no caso, né? É nesse período que ele vai entregar alguém para Satanás, coloca Jesus dentro desse plano, no caso. Então ele escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, lá em Gálatas você vai vendo Paulo entrar sem nenhum tipo de saudação, como é de costume nas suas cartas. Ele vai dizendo assim: e vocês Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Quem arregimentou vocês? Começaram tão bem no espírito e agora estão terminando na carne. Bando de carnais, era o que ele estava querendo dizer. Então é o período acalorado, o verão na vida de Paulo. Passa esse momento, segundo período na vida de Paulo. Paulo não é maduro de jeito nenhum. Entra uma terceira etapa: primavera, verão, chega a estação de outono. Nós estamos falando então aqui, o primeiro período é o ano 51, o segundo período é o ano 55.
O terceiro período é o ano 60. Paulo tem 55 anos. Paulo vai escrever quatro cartas. Esse período é o período que Paulo está na cadeia. Paulo já não pode mais sair. Paulo não está mais viajando. Paulo já não está mais fundando igreja. Paulo não está mais trabalhando e nem pregando. Paulo está preso, aprisionado, no caso. Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esse é o terceiro período. Na verdade, esse período de Paulo, ele atinge o mais alto nível da maturidade em Deus. O livro de Efésios, você só vai compreender com a ajuda do Espírito Santo. Ali, diferentemente de todas as outras cartas que ele escreveu até esse momento então, Paulo não tem nenhum tipo de julgamento. Você vai encontrar em todas as cartas que ele vai escrever nesse período, ele vai escrever sobre Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo. Esse momento Paulo vai desvendar para nós, momento que ele não havia feito de forma tão clara e profunda. Agora uma transferência de uma sabedoria dos céus, dizendo como Deus nos projetou na eternidade e como nós vamos funcionar em Deus aqui na terra dentro de um plano perfeito. Diga amém. Efésios é extraordinário e profundo, Colossenses é extraordinário e profundo. Você vai encontrar a expressão nele mais de 200 vezes nessas cartas. Então Paulo vai enfatizar a pessoa, a sabedoria, o Espírito Santo e a revelação de Deus em Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Agora Paulo então vai passar para o quarto período: primavera, verão, outono e inverno. Ele vai escrever então 2 Timóteo. É lá em 2 Timóteo que ele vai dizendo assim: está chegando o inverno, estou só, todos me abandonaram, 62 anos, velho. Ele diz: Timóteo, corre depressa para estar comigo, que eu estou sozinho, todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. E por favor, traga a minha capa, traga meus pergaminhos, traga os meus livros. Diga 33 anos. Sabe o que é isso, 33 anos, queridos? Um ministério de 33 anos e a única posse que esse homem tem é uma capa e poucos livros. Você entende? Sozinho, abandonado, ferido, machucado. E alguém poderia dizer assim, extremamente pobre. Naturalmente sim, ele abriu mão de muitas coisas. Mas Paulo é extremamente rico e no ápice da maturidade em Deus. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz: Timóteo, combata o bom combate, firmado nela. Na verdade, seja firme, né? Seja o alvo das profecias do qual você foi objeto. Você vê, na verdade, aqui um grande combatente, um veterano falando para um jovem combatente: eu combati o bom combate, você combate o bom combate na fé. Ele diz assim: todos me abandonaram, mas o Senhor, na verdade, não me desamparou. Ele tem uma coroa preparada para mim, e não só para mim, a vida eterna, mas para todos aqueles que também andarem da maneira como eu andei. Então fecha-se o ciclo no ano 67, termina-se então 33 anos de ministério do apóstolo Paulo, e aos 62 anos ele é decapitado na cadeia em Roma. Amém? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, você vai então entender por que você tem essa carta na mão dos Colossenses, que é as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas da prisão. Eu sei que eu falei para você sobre 11 cartas, e Paulo tem então 13 cartas. Aonde está 1 Timóteo e Tito? Paulo escreve antes do ano 67, entre o ano 60, que ele escreve as 4 cartas da prisão, que eu acabei de falar para você. Ele escreve 1 Timóteo e Tito, amém? Então, qual é o objetivo dessa carta? É o ponto número 3. Veja bem, Paulo tem um discípulo quando ele prega em Éfeso, e um homem se converte na cidade de Éfeso chamado Epáfras, que você vai ouvir muito nessa epístola, e é um dos companheiros de Paulo da sua equipe no caso. Ele se converte na cidade de Éfeso e faz parte da equipe ministerial de Paulo. Então Paulo envia Epáfras para Colossos para plantar igreja. Todos os companheiros de Paulo, na sua maioria, são plantadores de igreja. Diga amém. A visão é essa, queridos, amém? Nós damos aquilo que nós recebemos, nós nos desgastamos para que a igreja nasça. Eu falei para você ontem que nós
não abrimos igreja, né? Se abrem bares, igreja nasce, diga amém. Então cada um de nós é um evangelista e um discípulo em potencial de Deus para multiplicar a visão dos céus. Epáfras se converte, Paulo envia Epáfras para Colossos e ele funda a igreja dos Colossenses. Não foi Paulo nem conheceu a igreja. Ele diz assim: vocês não colocaram os olhos em mim. A gente vai ler, se você ler Colossenses, ele vai falar a respeito disso. Vocês não me conhecem pessoalmente. Epáfras viaja de Colossos para a cidade de Roma, encontra Paulo na prisão, e Epáfras diz para Paulo: Paulo, eu preciso de ajuda, que está acontecendo algo na igreja que eu não consigo administrar. Paulo diz: o que é? Ele falou: surgiu uma nova heresia, uma doutrina que nunca tinha surgido então nos tempos da igreja. E Paulo diz: quais são essas doutrinas? Ele falou: se levantaram alguns mestres, e até mesmo do nosso meio, né, está influenciando a nossa igreja, está influenciando os nossos líderes, e eles estão com uma nova doutrina, uma nova heresia. Qual é essa doutrina? Bom, é o gnosticismo. Então ela era uma novidade, ela é uma mistura, na verdade, de heresias danosas. Qual é o primeiro ponto dessa heresia? Epáfras falou para Paulo, passando para Paulo. Eles estão ensinando dentro da igreja, dos Colossenses, a nossa igreja, de que Deus é bom, mas a matéria é má. O que ele estava querendo dizer? Que um Deus santo não pode ser alcançado por um pecador, alguém indigno. Eles estão ensinando que a igreja, ela não vale nada, ela é indigna e ela não pode se aproximar de um Deus santo. O segundo ponto da heresia é que Jesus Cristo é inferior a Deus, ele não é semelhante a Deus. O terceiro ponto é que Jesus Cristo, ele não teve a sua humanidade. Jesus não se tornou homem. Olha como está complicando o fundamento da doutrina. Porque se você diz que Jesus Cristo é inferior a Deus e que um Deus santo não pode se relacionar com um homem pecador, todo o plano do evangelho da redenção, ele está se destruindo. A base sólida em que a estrutura de uma igreja ela é formada é sobre a redenção. Quando ele diz que Jesus Cristo nem humano era, ele era só um ser divino, mas inferior a Deus, ele estava comprometendo o quê? O plano da salvação. Porque se Jesus não é o homem perfeito que veio para se identificar e nos substituir na nossa morte, no caso, não tem redenção. Se Jesus Cristo não veio como homem, como que a igreja poderia? Então aquela doutrina começou a afetar a igreja. Deus é bom, o homem é mau, não pode ter um relacionamento com Deus Santo. Segundo Jesus, ele é inferior, ele é uma das criações de Deus, mas ele é extremamente inferior, não se adequa à altura de Deus. Terceiro, Jesus Cristo nem era humano, não era homem no caso, não veio como homem. E por quarto ponto dessa heresia é que eles ensinavam que somente através do ensinamento deles, eles teriam um conhecimento secreto, mais profundo, e então através do ensinamento deles e desses mestres, é que eles poderiam conhecer as Escrituras. O povo não poderia, ele tirou a ação do Espírito Santo como Paracletos e como professor da igreja. Ele tirou a sabedoria do Espírito Santo, ele removeu Jesus Cristo da redenção, essa heresia. Eles removeram a reconciliação de um Deus de amor, trazendo o pecador até ele pela sua graça, removeram a graça da igreja. Eles removeram o homem substituto que se identificou e nos substituiu, e eles removeram a pessoa do Espírito Santo. Você acha que uma igreja dessa terá sucesso? O diabo, de uma forma muito eloquente, teologicamente, de uma homilética muito boa, uma hermenêutica, mestres profundamente, que Epáfras diz: não dou conta, não sei o que fazer, não sei. Além disso, eles estavam introduzindo cultos a anjos naquele lugar, estavam dizendo que era, misturando na verdade a lei com essa heresia, de que eles deveriam guardar os sábados. Então eles estavam fazendo uma mistura de heresia, e aquela igreja estava seriamente comprometida. Paulo, eu não sei o que fazer, me ajuda. Não tenho ideia de como rebater essas heresias e nem esses mestres. Então Paulo, da cadeia, escreve a carta que você tem nas mãos, 4 capítulos de Colossenses. O mais importante disso, queridos, e o melhor disso, é que eu e você agora, pela sabedoria divina, quando nós lemos cada palavra dos 4 capítulos, nós entendemos aonde Paulo está.
Paulo está preso e Paulo agora vai escrever então a defesa do evangelho. Agora nós vamos para o quarto ponto, já estamos quase no final. Quarto ponto, você vai ler comigo. Paulo vai rebater as heresias. Diga, Deus é bom. O versículo 13 que nós lemos do capítulo 1. Se Jesus Cristo não é qualificado, ele é inferior a Deus, e ele nem é, na verdade, o nosso substituto, não existiu a sua humanidade. Paulo escreve a partir do versículo 13 dizendo assim: ele nos libertou, a defesa de Paulo, trazendo aquela igreja ao ensinamento, ao fundamento de novo. Ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. A gente canta isso e nem percebe o nível da profundidade combatendo uma heresia satânica na igreja. Lembre-se, não só a igreja, mas a liderança estava afetada por aquela doutrina. O diabo estava alcançando êxito na questão do ensinamento naquele lugar. E ele diz no versículo 14, o qual nós temos a redenção. Por que Paulo diz que em Jesus nós temos a redenção? Porque eles diziam que Jesus não era homem, não poderia ser o nosso substituto. Ele não poderia se identificar e nos substituir. Então ele diz assim: nele nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Cristo não só nos redimiu, pagou o preço com a sua vida, como ele, na verdade, ele nos deu a redenção, mas ele nos deu a remissão. Redenção e remissão é diferente. Redenção é pagar um alto preço. Jesus pagou o alto preço com o seu sangue, mas ele também nos purificou de todo pecado. É por isso que diz, é nele Jesus, o homem perfeito que nos substituiu. Ele é o preço pela nossa redenção, mas ele também é a nossa remissão. Ele nos purificou de todo o pecado. Paulo quebra aqui duas condições da heresia. Primeiramente, que Deus é bom, mas o homem é mau, e o homem não pode ter um relacionamento com Deus. Paulo diz sim, porque ele nos purificou de todo o pecado e nos comprou. Por isso nós temos acesso a Deus. Ele vai dizer então no versículo 15, no caso, ele é a imagem, ou a expressa imagem do Deus invisível. Paulo dizendo aos Colossenses, dizendo assim, ele é inferior? Ele é um ser inferior, no caso? Não, ele reflete quem Deus é. Tanto que Paulo vai dizer que nele reside toda a plenitude da divindade. Ele, Deus, é a mesma coisa. Ele não é um ser criado inferior. Então no versículo 15 ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Pois nele Jesus, olha a importância que Paulo dá, rebatendo a heresia. Pois nele Jesus foram criadas todas as coisas. A partir desse momento, queridos, você vai pensar nos céus, na terra. Você vai pensar nos grandes homens que já vieram, os grandes reinados. Olha o que Paulo traz. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, tudo que existe nos céus. Anjos, serafins, querubins, anciões, tudo que foi criado no céu, quem criou foi Jesus. Diga amém. A importância do ser inferior. Paulo rebatendo a heresia. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, o que vemos e o que não vemos, foi ele que criou. Aí Paulo vai dizer então dos poderes. Ele vai pontuar agora em ordem. Ele vai dizer, ele criou tronos, reinados. Ele criou, na verdade, soberanias, os grandes imperadores que rodaram nessa terra, ou estiveram nessa terra. Ele criou principados, os príncipes das regiões celestiais, sejam eles trevas ou céus. Ele criou poderes. Tudo foi criado por meio dele, não só por meio dele, mas foram criados para ele. Olha a importância desse homem Jesus, que é exatamente a imagem do próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo se sustenta, tudo subsiste nele. Então agora Paulo fala como a igreja se aproveita disso, a igreja de Colossos.
Ele é o cabeça do corpo, ou seja, Ele é a estrutura de vocês, da igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, para nunca mais morrer, para que em todas as coisas Ele tenha a primazia. Capítulo 2, versículo 1. Você está bem? Está assustado? O meu caiu aqui, viu? Aleluia. A partir do versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Paulo continua ainda rebatendo as heresias. Esse é o motivo da nossa carta. Vocês estão bem aí? Atropelado aí os dois aí? Versículo 8. Olha o que Paulo diz. Agora que ele coloca Jesus na estrutura, Jesus é a suficiência, ou seja, Cristo é a suficiência de Deus. Não precisa mais nada. O versículo 8 ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele Jesus habita no seu corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Aquilo que era conhecido no Velho Testamento como Jeová Rafá, Nissi, os 7 nomes redentores. Quando no Velho Testamento os homens precisavam de cura, eles clamavam e confessavam Jeová Rafá. Quando eles precisavam de provisão, eles oravam por nomes específicos, né? Eles oravam pelo El Shaddai, tá certo? Deus El Shaddai, Jeová. Agora aqui diz que tudo isso veio habitar corporalmente em Cristo Jesus. No caso, nele habita corporalmente tudo que Deus é, toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele vocês estão aperfeiçoados, ou sendo aperfeiçoados, ou amadurecendo. Amém? É o próprio Paulo que fala em Filipenses capítulo 1, uma das 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Versículo 1 do capítulo 1 de Filipenses, que diz: aquele que começou uma boa obra em você, na sua vida, Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Também nele você está sendo aperfeiçoado, amadurecido. Ele diz: Ele é o cabeça, Ele que controla vocês, é Ele que orienta vocês. Ele é o cabeça de todo o principado e de todo o poder. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, nele também vocês foram circuncidados. Está falando da aliança aqui, ok? A aliança no Velho Testamento, o menino com 8 dias tinha que tirar fora a fimose. Você lembra disso? Tinha que ser derramado o sangue, né? Para que tivesse uma aliança. Por que no membro genital masculino? Porque ele reproduz. Então ali era feita a aliança para que se reproduzisse a aliança com Deus, no caso. Essa circuncisão, essa aliança agora, não é feita da maneira na nossa carne. Ninguém aqui, chega o pastor, opera a fimose de ninguém. Tem algum pastor que já operou a fimose de alguém aqui? Não. Graças a Deus, porque eu jamais faria isso. Também passaria para o Jai e para o David fazer. Vamos lá. Nele também fossem circuncidados. Deus é bom. Deus é bom. Nele também fossem circuncidados, feito uma aliança, não no corpo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento, no despir do corpo da carne, ou seja, não na vida natural, mas na vida no espírito, que é a circuncisão de Cristo, a aliança de Cristo no teu espírito. Tendo sido sepultados, olha o que Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês morreram com Cristo. Vocês ressuscitaram, a velha vida passou, e agora vocês estão dentro de um novo momento com Ele. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, e foi feito pelo poder de Deus. Paulo está trazendo de novo a igreja ao fundamento correto, no caso, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros, você que estava longe, morto pela sua transgressão e pela a sua incircuncisão da carne, ou seja, a morte espiritual, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui Paulo quebra
dá um golpe na doutrina de que Deus é bom, mas o homem é mau, e que um Deus santo não pode ter relacionamento com o homem. Paulo está dizendo que Jesus fez com que aquela igreja, mesmo que eles andassem em pecado e morte espiritual, agora eles têm uma nova vida quando eles foram sepultados, e eles morreram e agora eles têm vida no momento em que Cristo ressuscitou. Então o homem pode ter de novo um relacionamento íntimo, pessoal e intransferível com Deus. Diga amém, queridos. Vamos lá, ainda é o versículo de número 13. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus pecados. 14, tendo cancelado o escrito de dívida. A gente não canta isso? Né? Jesus riscou a cédula, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contra, aquilo que nos condenava, ele riscou através da sua morte e ressurreição, e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Diga inteiramente. Não ficou nada, queridos, na obra de Cristo. Não ficou nada faltando, nem o mestre tem que complementar isso daí. Ele apenas tem que dizer o que Cristo fez, amém? Removendo inteiramente, cravando-a na cruz. Versículo de número 15, é o último versículo. E despojando os principados e as potestades publicamente, ele os expôs ao desprezo e à vergonha, triunfando deles na sua cruz. Deus é bom. Diga primavera. Amém? 1º e 2º Tessalonicenses. Diga verão. 4 cartas. 1º e 2º Coríntios, Romanos e Gálatas. Diga outono. É o tempo das frutas, né? 4 cartas. Cartas das prisões. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Diga inverno. O tempo da plenitude, da sabedoria, do discernimento em Deus, da maturidade, segundo Timóteo. Amém? 1 Timóteo e Tito, como eu disse para você, está logo depois das 4 cartas da prisão. Equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Você aprendeu algo, queridos? Eu acredito que a partir de agora, quando você pegar a sua Bíblia e tirar da sua estante, há uma honra quando nós lermos cada palavra, cada versículo, cada sentença gramatical. Aqui tem sangue derramado. Aqui tem vidas que renunciaram, perderam todos os seus bens. Aqui tem vidas que passaram muito tempo na cadeia, foram mortos, para que essas revelações tão profundas, do momento em que eles viviam, o contexto espiritual, o contexto político, o contexto religioso que eles estavam vivendo, está em cada palavra aqui. Tenha muito respeito, muita honra pela palavra de Deus. Não trate de qualquer jeito. Não leia a Bíblia como você lê um jornal, como você lê uma matéria, um livro qualquer de autoajuda. Leia sabendo que ali tem revelações profundas, que o Espírito Santo, no momento que você lê, quer fazer uma transferência de sabedoria, de revelação, de verdades posicionadas na sua vida, exatamente como ele fez com o apóstolo Paulo.